não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Mas não é só fake news. Em geral, tudo que se discute no Brasil é assim. Quer dizer, as pessoas não têm a formação acadêmica, na verdade, necessária para discutir nenhum assunto com seriedade. Mas nenhum, realmente nenhum. Né? Então, se é para existir uma ciência social, quer dizer, uma ciência da sociedade, então, em primeiro lugar, seria preciso definir o que é a sociedade humana de tal maneira que ela não se confunda com as sociedades animais ou com, na verdade, qualquer dos seus componentes, qualquer das suas partes. Né? Tem que ser, por exemplo, uma definição abrangente. Então, eu acho que há uma coisa característica que define a sociedade humana é que, em primeiro lugar, tudo o que existe nela é fruto da ação humana e não da natureza. Quer dizer, tudo o que existe na sociedade e que é um fenômeno social é porque alguém fez. Esta definição já é esquecida pelo próprio fundador da ciência social, Emile Durkheim, porque para ele a definição de fato social é uma coisa que ninguém fez e que atua, no entanto, sobre os membros da sociedade. Quer dizer, não são ações propriamente humanas, são fatores impessoais que pesam sobre os seres humanos, como, por exemplo, instituições, hábitos, costumes, etc, etc. Bom, é claro que me mostra um único costume ou instituição que tenha nascido da natureza, né, sem a intervenção humana. Se existe uma instituição, é porque alguém a inventou um dia. Você pode ter inventado há tanto tempo que você não sabe mais a origem, então aquilo não parece fruto de uma ação humana, mas parece, vamos dizer, o resultado de um fator impessoal, misterioso. Então, a sociedade humana como mistério, né, como o fator hipnótico que imbeciliza as pessoas e as impede de enxergar a ação humana, portanto, de saber quais são os responsáveis por aquilo que acontece, quer dizer, ela é uma das bases da ciência social moderna. Eu acho fantástico que os nossos primeiros sociólogos, né, como primeiros cientistas sociais, como Durkheim, o próprio Max Weber, Karl Marx, né, e muitos outros, tiveram pouquíssimo interesse por essa distinção fundamental, que tudo que existe na sociedade é fruto da ação humana. Existe porque alguém fez existir. Quando se forma, por exemplo, um costume, um hábito, é porque várias pessoas fizeram a mesma coisa. Por exemplo, existe a instituição do casamento. Quer dizer, muitas pessoas se casaram, mas não quer dizer que o casamento tenha aparecido naturalmente sem intervenção humana e sem nenhuma decisão humana. Claro que existia essa decisão, nós sempre podemos rastreá-la, né? Então, por outro lado, nós temos que reconhecer que Durkheim tinha alguma razão ao dizer que os fatos sociais pesam sobre as pessoas como se fossem fatores impessoais e anônimos, sem autor, e que, no entanto, influenciam as pessoas. Quer dizer, uma lei, por exemplo, pesa sobre você, você é obrigado a cumpri-la, embora você não saiba quem implantou essa lei e por que ele fez isso. Você não sabe de onde aquilo saiu, no entanto, a coisa
pesa sobre você, né? Um hábito, por exemplo, quando você é submetido a julgamento por outras pessoas, você tem uma conduta que o pessoal não gostou, então evidentemente eles estão julgando você em função de algum valor que foi estabelecido e consolidado pelo hábito ao longo das gerações, ou ao contrário, pode ter sido implantado numa única geração por força de uma pressão, por exemplo, da mídia, né? Um órgão de mídia pode criar do dia para a noite, né, uma impressão de que um certo hábito ou valor é uma coisa impessoal, anônima, quase divina, né? Então eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma conferência para um grupo de surfistas e eles diziam assim: o surf é a minha vida. Eu digo, mas espera, mas esse negócio do surf começou ontem, como é que isso pode ser a vida de qualquer pessoa, né? Quer dizer, antes você não tinha vida, né? Então uma coisa que é apenas um capítulo da vida dele se tornou para ele a vida inteira. E ele não sabe de onde saiu aquilo, tá certo? É claro que o surf não saiu, não foi acumulado ao longo dos tempos, das gerações, é uma moda que veio do dia para a noite. Todas as modas são assim. Um dos grandes segredos da moda é ocultar a sua origem. Você não sabe de onde ela saiu e por isso ela parece natural, espontânea, impessoal, anônima, não é isso? Mas esses dois lados da coisa, esse que eu estou enfatizando, que é a ação humana, e a impessoalidade, que é enfatizada pelo Emile Durkheim, esses dois fatores estão presentes na sociedade humana e nós quase podemos definir a sociedade humana pela convivência dialética entre esses dois elementos, né? Por um lado você tem a espontaneidade humana, a criatividade humana, as decisões humanas, e por outro lado você tem o fato de que muitas dessas decisões se consolidam em hábitos, valores, leis, critérios que adquirem então um valor e um peso impessoal e se impõem às pessoas sem que elas saibam de onde veio aquela ordem. Não é preciso dizer que, havendo esses dois fatos, então o coeficiente de mistificação na sociedade humana é imenso, porque praticamente ninguém sabe a origem da maior parte dos usos e costumes, e nem mesmo das leis. Mas, por exemplo, se você perguntar, bom, quem foi que redigiu a Constituição brasileira? Ninguém mais lembra. Eu sei uma coisa eu sei que o Nelson Jobim, uma noite, ele escreveu 2 artigos da Constituição e meteu na Constituição sem passar pelo plenário. Ninguém sabia que aquilo estava lá. E, no entanto, os 2 artigos continuam lá até hoje. Foi aprovado junto com os outros. Então, o prestígio que certas instituições e hábitos e valores adquirem, né, pelo desconhecimento da sua origem, pelo desconhecimento da ação humana que os gerou, é um dos fatores presentes na sociedade humana da maneira mais constante e avassaladora, por assim dizer. Nós podemos dizer que quase tudo na sociedade humana participa dessa briga entre, vamos dizer, a liberdade humana, a liberdade de agir e o confronto com fatores impessoais e anônimos consolidados ou pelo tempo ou por uma ação muito bem organizada. Por exemplo, quando você vê esse negócio de ideologia de gênero, essa coisa toda, olha, eu me lembro de uma época em que nada disso existia. Não é isso? Em que se você falasse, por exemplo, quando eu tinha 20 ou 25 anos, se você fala casamento gay, era impossível falar, ninguém falava disso. Ninguém tinha essa ideia. Não é isso? No máximo, você sabia que havia casais gays, ou às vezes trios gays, ou quartetos gays, surubas gays. Não é isso? A gente sabia que existia tudo isso, mas ninguém associava isso com um casamento. Não é isso? Podia, no máximo, vamos dizer, se formasse um casal mais permanente, o que era uma raridade, né, podia simular um casamento de algum modo, mas como não havia a possibilidade da procriação, né, então um elemento fundamental do casamento desaparecia. A ideia de comparar isso com o casamento pareceria esdrúxula 50 anos atrás. E, no entanto, hoje é uma coisa que se impôs e que todo mundo tem que obedecer. Quem vai contra pode até ser preso.
né? E assim por diante. Né? Por exemplo, também a ideia da igualdade entre os sexos. Né? Isso é claro que é uma ideia muito difícil de você definir, porque eles vão ser iguais em quê? Né? Por exemplo, nós temos que a mulher tem o direito a ter a mesma força física que o homem. Nós não podemos imaginar isso aí. Se é uma igualdade, temos que levar a sério, tá certo? E você pega lá, sei lá, um lutador de boxe, né? E põe do lado de uma dessas modelos que pesa 40 quilos. Há uma desigualdade, evidentemente. Não é isso? Também a igualdade entre as gerações. Né? Quer dizer, por que só as pessoas que têm mais de 18 anos têm o direito de discutir o orçamento da família? Por que um menino de 4 anos não tem direito à sua opinião? Né? Por que ele não tem direito de proclamar que levá-lo ao McDonald's é mais importante do que pagar a conta de luz, por exemplo? Não é isso? Então, o conceito da igualdade é um dos mais complexos que existe. Tá certo? E é um conceito tão complexo e tão problemático que o simples fato de proclamá-lo como um valor já é em si mesmo uma vigarice. Não é isso? Você está impondo um valor que você mesmo não consegue definir. Você consegue definir em palavras, claro. Você pode definir o que você está querendo dizer com esta palavra. Mas qual é o fenômeno da igualdade real que deveria, em hipótese, vigorar na sociedade? Isso não é descritível. Existem coisas que são descritíveis. Por exemplo, eu posso descrever o que é trabalho. Nós todos sabemos o que é trabalho. Tá certo? Há vamos dizer, um desempenho de energia em função de obter um resultado material, que pode ser, vamos dizer, ou um produto, tá certo? Algo que você faz, ou pode ser uma ação que você exerce sobre o outro. Por exemplo, o massagista, quando massageia a pessoa, ele não está produzindo nada, ele está agindo sobre uma outra pessoa, tá certo? Então nós sabemos o que é o trabalho e entendemos também o que é a remuneração do trabalho. Portanto, isso é uma coisa que nós podemos discutir seriamente, porque não há grandes dúvidas. Mas quando nós falamos, por exemplo, da igualdade, nós realmente não sabemos do que estamos falando. E quando a Revolução Francesa coloca lá liberdade, igualdade, fraternidade, ela não sabe o que são nenhuma dessas três coisas. Né? Por exemplo, até onde vai a fraternidade? As pessoas cuja cabeça nós cortamos são nossos irmãos também ou não? Né? Então isso aí é um problema. Então você vê que a liberdade, a igualdade é uma figura de linguagem, né? E não um conceito de uma coisa real que possa ser descrita. O número de termos desse tipo que circulam em toda a discussão pública é um negócio absolutamente assombroso. Pois são então milhões de pessoas que estão dispostas a matar e morrer por coisas que elas não têm a menor ideia do que seja, que às vezes nem existem. Mas um dos motivos para existir a ciência social é melhorar o nível dessas discussões, né, e induzir as pessoas, de preferência, a discutir sobre coisas que elas conhecem e que elas são capazes de reconhecer na vida real e não somente no nível do discurso. Mas, quer dizer, a clareza do discurso é uma coisa enganosa, porque às vezes você pode definir todos os termos que você está usando, mas isso não quer dizer que você saiba reconhecer na realidade os objetos a que ele se refere. Ou seja, a coisa só tem... Você tem aquele famosa trinca. Você tem o signo, o significado e o referente. Né? O que é o signo? É um sinal verbal, ou sinal gráfico, qualquer coisa. O que é o significado? É um conjunto de palavras que definem aquilo. E o que é o referente? É a coisa real a qual essa definição se refere. Por isso é um referente. Né? Então, se você só tem o significado, mas não tem o referente, então você só sabe se orientar no plano do seu próprio discurso e não na realidade. Né? Então, se você formular essa exigência, por exemplo, você entrar no Congresso Nacional e formular essa exigência em qualquer discussão, você vê que as pessoas ficam até ofendidas, porque elas nem entendem qual é o problema. Asseguro para você, nossos deputados e senadores não sabem do que eu estou falando agora neste momento. Eles não têm a menor ideia disto. São todos analfabetos funcionais, todos, sem exceção. Não,
Pode ter uma ou duas exceções ali no meio, espero que tenha. Porque se não tiver, nós estamos lascados também. Mais lascados do que eu imaginava. Tá certo? Mas a maioria é de analfabetos funcionais. Quer dizer, o analfabeto funcional que não tem ideia da sua deficiência. Eu tenho vários alunos que já me escreveram dizendo, eu descobri que eu sou analfabeto funcional, eu preciso reaprender a ler. Eu digo, você tem toda a razão. Quer dizer, eu tinha um amigo na juventude chamado Macedo, que eu dividi um apartamento com ele, e ele ficava lendo o dia inteiro, tinha imensa coleção de livros, o tempo todo ele ficava lendo. E um dia, repentinamente, ele parou a leitura, virou para mim e perguntou, diga uma coisa, você entende o que você lê? Então, esse era um analfabeto funcional, consciente. De repente, ele percebeu que não estava entendendo o que lia. Mas é um tipo raro, já as pessoas não entendem e não entendem que não entendem. Tá certo? E quanto menos entende que não entende, mais ele tem a impressão de que entende. É aquele negócio que eu já expliquei para você. Né? Ao contrário do dinheiro e da saúde, a inteligência é uma coisa que quanto mais ela lhe falta, menos você sente a falta. Quanto mais burro você é, menos você sente que é burro. O homem inteligente sente que é burro 24 horas por dia, porque ele está sempre tentando entender algo a mais. Não é isso? Eu, pelo menos, sempre fui assim. Eu estou tentando sempre aprender algo que eu não sabia. Aprender algo que eu já sei, qual é a vantagem? E se é algo que eu não sei, então, evidentemente, eu não tenho a mesma facilidade para lidar com aquilo que eu tenho para lidar com o que eu sei. Então, a dificuldade de compreensão é um elemento permanente da vida intelectual das pessoas que são estudiosas. Né? Agora, para esses burraldos todos, isso aí não existe. Justamente porque não está entendendo nada. Quer dizer, ele não entende o suficiente para perceber que não entende. Não é isso? Eu uma vez disse para vocês, ensinei aqui nessas mesmas aulas, o que eu chamo do mapa da ignorância. O mapa da ignorância é você fazer a lista daquilo que você precisaria saber para entender aquilo que você já sabe. Sempre tem isso, sempre tem elementos que estão faltantes, né, para dar consistência ao que você sabe. E esse mapa da ignorância é mais importante, evidentemente, do que fazer o mapa dos seus conhecimentos. O mapa dos seus conhecimentos não termina nunca. Mas o mapa da ignorância, às vezes, são um ou dois itens que estão faltando para você entender. Né? Você vê, por exemplo, o que eu comecei dizendo nesta aula, que o ponto fundamental do estudo da sociedade humana é a ação humana. Eu garanto para vocês que quase 100%, ou mesmo 100% dos estudantes de ciências sociais no Brasil nunca pensaram nisso. Eles chegam lá e já recebem as noções sociológicas prontas, como se elas tivessem caído do céu. Classe social, economia, o sistema de trocas, etc, etc. E quem fez isso? Quem inventou isso? Então, tudo que existe na sociedade humana nasce da ação humana. Mas, ao longo do tempo, pode se consolidar como um fator impessoal e sem autor. E pode adquirir o prestígio de elementos divinos ou diabólicos. Portanto, elementos cujo autor é um mistério inalcançável. Praticamente tudo na sociedade humana acaba adquirindo esta feição. Para o sujeito que não sabe, vamos dizer, a origem de nada da sociedade humana, tudo é misterioso, evidentemente. Tudo é um fator divino ou demoníaco que pesa sobre ele, sem que ele saiba de onde aquela porcaria veio. Então, a origem das coisas é o que dá a ela, saber a origem das coisas é o que dá a ela a consistência de elementos reais. Quando eu era moleque, um dia eu estava tomando lanche na casa de um amigo meu, eu tinha o quê? 12, 13 anos? Talvez nem isso. E de repente o pai dele veio, sentou conosco e perguntou: vocês sabem de onde saiu todas essas coisas que tem aqui na mesa? Esse pão, esse queijo, a manteiga, o presunto, a faca, o garfo, a xícara, a mesa, né, a toalha de mesa, etc. E daí nós não sabíamos nada, aquilo tudo para nós eram elementos mágicos. Né? E daí ele começou a explicar um por um.
né, como fazia o pão, de onde saiu o pão, como fabricava a xícara, etc, etc, etc. Aquilo tudo, então, passou a ter para nós uma realidade muito mais intensa do que antes. Né? Esta é uma característica da realidade. A realidade só existe no tempo. Ela não existe de maneira atemporal ou supratemporal. Claro que existem realidades supratemporais, tá certo? Mas as realidades que estão ao alcance da nossa experiência, todas existem no tempo. Né? O que fez Jesus Cristo quando veio para a Terra? Ele entrou no quê? No tempo. Ele estava na eternidade, baixou para o tempo. Então tem uma existência temporal dele que é distinta da sua existência eterna. Não é isso? Nós também, quando morremos, podemos ir para a eternidade, o céu e o inferno. Tá certo? Mas, enquanto estamos aqui, estamos no tempo. Não é isso? E a nossa experiência celeste ou infernal, no momento, não nos é acessível como experiência. Né? Então, essa densidade temporal é uma coisa essencial para você compreender qualquer coisa. Então, você compreender a história daquilo, a origem, da onde veio. Né? Comece a se perguntar isso aí, sempre que você nota uma discussão pública, pergunte, primeiro, o objeto do qual eles estão falando, qual é exatamente o conceito? Né? O conceito não quer dizer definição nominal, gente, essa é a coisa mais importante do mundo. Né? A definição nominal qualquer idiota pode lhe dar. Mas o conceito é a definição nominal, mas mais uma descrição do referente, isso é, da coisa a que, né, você está se referindo. Por exemplo, o sujeito pode ser capaz de definir vaca, mas quando você mostra uma vaca para ele, ele não reconhece. Então, ele sabe o que é uma vaca? Não, ele sabe apenas o nome da vaca. As discussões públicas no Brasil são quase assim, são só coisas entre palavras, não tem objeto. Né? Então, esta é a primeira coisa. E segundo, se lembrar de que tudo tem uma origem. E quando você desconhece a origem, tudo lhe parece fantasmagórico. Não é isso? Ora, os costumes que nós seguimos, e que são, vamos dizer, a base dos julgamentos que nós fazemos sobre os fatos, todos têm uma origem. Se você acha que certas ações são certas e outras são erradas, umas são boas, outras são más, tudo isso se baseia aqui, num sistema de valores. Esses valores têm uma história. Eles podem ter sido, sei lá, pode ter sido revelado por Deus no começo dos tempos. Pode, nada impede, tá certo? Mas isso só resolve o problema? Fala, não. Porque Deus, quando revela uma coisa, ele revela para um sujeito. O profeta. E esse profeta tem que explicar para os outros. Então você vai ter que voltar até a história do profeta e saber o que Deus falou para você. Não foi perguntar para Moisés quando ele desceu do Monte Sinai? O que ele falou para você lá em cima? Falou tal coisa, pá. Não é isso? Então, aí você tem uma origem, é a origem divina. Outros valores e critérios de julgamento podem ter uma origem que não seja divina. Pode ter sido, por exemplo, uma descoberta genial. Um sujeito ele achou que as coisas eram assim, explicou e todo mundo acreditou. Tá certo? Mas você tem que saber de onde você tirou isso. Não é isso? Então, quando você não sabe a origem, tudo para você vira origem divina. E você aceita aquilo tudo como se fosse uma autoridade que pesa sobre você. Então você está realmente alienado. Você está se prostrando diante de invenções humanas como se fossem mandamentos divinos. Isso é a coisa mais normal em todas as discussões. Por exemplo, as pessoas hoje falam de democracia. Né? Todo mundo é democrata, já repararam? Né?
Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.